Olá, caros ouvintes, eu sou o Mr. Luar e hoje nós vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo. Começando por você que clicou nesse vídeo, muito obrigado por estar assistindo. Falando sério agora, hoje nós vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. E ainda haverá um vídeo para falar sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Mas primeiro vamos entender como surgiu isso tudo. Na Grécia Antiga, um pequeno grupo de pessoas escreveu o que na época era chamado de teámata, que significava algo como vistas, onde eles listavam 7 construções que para eles eram dignas de serem vistas. O número 7 foi escolhido por ser um número com significado espiritual, que representava a perfeição. A lista de maravilhas antigas que temos hoje, e que vou apresentar aqui, é uma mistura de diferentes listas escritas por várias pessoas, cada uma delas tendo como critério sua opinião própria. Dentre essas pessoas podemos citar o poeta Antípatro de Sidon, o matemático Filão de Bizâncio, o historiador Heródoto e Calímaco de Cirene. Com o texto dado, vamos para a primeira delas. Começando por uma que, apesar de ser descrita em textos tanto gregos quanto romanos, ainda não se sabe se essa maravilha de fato existiu, e se existiu, onde ela ficava. Há pessoas que defendem que ele nem ficava na Babilônia. Os jardins supostamente foram uma construção à frente de seu tempo, composto por 6 terraços apoiados por colunas, e nele haviam os mais diversos tipos de plantas, flores e árvores frutíferas, que eram regadas por tubulações vindas do rio Eufrates. E para você que gosta de história, temos uma sobre o que motivou a construção dos jardins, supostamente. Disse que a princesa Amitis de Média, esposa do rei Nabucodonosor II, estava sentindo muita falta de sua terra natal, que tinha muitas plantas, e a Babilônia ela fica no meio do deserto onde hoje é o Iraque, então não sei se aí tinha muita coisa para ver. Incomodado com a tristeza de sua rainha, Nabucodonosor ordenou a construção dos jardins para que essa pudesse matar a saudade de sua terra natal. Ele teria sido construído por volta do ano 600 a.C., e teoriza-se que, caso eles realmente tenham existido, foram destruídos por terremotos, que é um destino até bem comum para as maravilhas. Em uma batalha entre os moradores de Rhodes e a Macedônia, acabou que Rhodes, com o apoio do faraó Ptolomeu do Egito, conseguiu resistir ao ataque macedônico e sair com a vitória. Para comemorar, parte do equipamento que os inimigos haviam deixado para trás foi vendido para a construção de uma gigantesca estátua. A estátua representava o titã Hélio, uma divindade solar da mitologia grega, que também era padroeiro de Rhodes. A estátua foi feita sobre um pedestal de mármore de 15 metros, era feita de latão e preenchida por pedras. Seu revestimento externo era feito de ferro e bronze. Parte desses metais vieram diretamente dos equipamentos do derrotado exército da Macedônia. O colosso demorou 12 anos para ficar pronto, e ainda não se sabe qual era a pose da estátua, mas sabe-se que ela media aproximadamente 30 metros, e que ficava próxima ao porto da cidade de Rhodes. Porém, ela durou apenas 55 anos. Depois disso, ela foi atingida por um terremoto que derrubou a estátua, e pelos próximos 800 anos, muitos viajantes foram lá apenas para ver o colosso caído. Até que no ano 653 d.C., a ilha de Rhodes estava sob dominação árabe, que não dava o mesmo valor à estátua. Então ela foi desmanchada e vendida. Estima-se que 900 camelos foram necessários para levar o que sobrou do colosso. E atualmente, existem planos para a construção de uma nova estátua. Olímpia. O local onde ocorreram as primeiras Olimpíadas é também onde ficava a nossa próxima maravilha. Uma estátua construída pelo escultor Fídias representava Zeus, principal deus do panteão grego, sentado em um trono com a testa franzida. Em uma de suas mãos ele carregava Nike, a deusa da vitória, e na outra um cetro onde repousava uma águia em seu topo, animal consagrado ao deus. Teoriza-se que Fídias teria errado no cálculo da estátua, já que essa quase encostava no teto do templo. Se Zeus se levantasse, ele arrancaria o teto fora. A estátua era feita de ébano, marfim e ouro. Também era adornada com pedras preciosas, tal como os olhos da estátua eram feitos de turquesa. Durante o período em que a Grécia foi dominada por Roma, o imperador Calígula ordenou que movessem a estátua para Roma, onde a cabeça do deus seria substituída por uma do imperador. O que não chegou a acontecer, já que Calígula foi morto antes do cumprimento de sua ordem. Com a ascensão do cristianismo, o templo foi entrando em decadência. Quando o imperador romano Teodósio instituiu o cristianismo como a religião oficial do império, este passou a combater as práticas pagãs. Com isso, o templo de Zeus foi fechado. Após isso, o destino da estátua é incerto. Algumas fontes dizem que ela foi levada a Constantinopla, onde foi destruída em um incêndio. Outros afirmam que roubaram tudo o que tinha de valioso na estátua, e o que sobrou dela colapsou junto ao templo. Muitos escultores romanos se inspiraram na estátua quando iriam representar Júpiter, a contraparte romana de Zeus, nenhuma tão grandiosa quanto a original. Antípatro de Sidon, um dos caras que escreveram a lista, uma vez teria dito:
Abre aspas. Pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, nas quais há um caminho para carruagens, e na estátua de Zeus pelo Alfeu, nos jardins suspensos, no colosso do sol, no enorme trabalho das altas pirâmides e no vasto túmulo de Mausolo. Mas quando vi a casa de Ártemis que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam seu brilho, e eu disse: eis que além do Olimpo, o sol nunca olhou tão alto. Fecha aspas. O templo de Ártemis se localizava em Éfeso, onde hoje é a Turquia. O templo começou a ser construído no ano 550 a.C. e levou 10 anos para ficar pronto. Este templo foi construído por cima de outros templos mais antigos, que já haviam passado por tragédias como inundações. O tamanho do templo não é preciso, inclusive foi uma bagunça para escrever o roteiro desse vídeo porque cada fonte que eu olhava dava um número diferente. Era feito totalmente de mármore e ornado de metais preciosos. Possuía 127 colunas e uma estátua de Ártemis feita de ouro, prata e ébano. Ártemis era, para os gregos, uma divindade lunar, deusa da caça e protetora das Amazonas. No ano de 356 a.C., o novo templo foi vítima de um incêndio criminoso. O incendiário fez isso apenas para que seu nome ficasse marcado na história. Hoje já se sabe o nome dele, mas por mais que ele obviamente não esteja mais vivo, não vou ser eu quem vai divulgar seu nome. As lendas dizem que o incêndio só aconteceu porque a Ártemis estava atenta a outra coisa, e que no dia do incêndio nascia Alexandre III da Macedônia, que mais tarde ficaria conhecido como Alexandre o Grande. Enfim, não importa o quanto se lute, mas o quanto se aguenta apanhar. E o templo de Ártemis foi novamente construído, dessa vez maior. Mas anos depois, com a perseguição aos cultos pagãos, o templo foi definitivamente fechado, e em 269, o templo foi invadido, destruído e saqueado pelos godos, uma tribo germânica oriental. Nos dias atuais, o que sobrou do templo foi apenas uma coluna. Sabe-se que parte dos seus blocos de mármore foram usados na construção da Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, e vários pedaços do antigo templo ainda podem ser vistos no Museu de Londres. Esse quase não entrou na lista. Inclusive tem listas que não listam ele como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e colocam em seu lugar os portões de Ishtar. O que eu acho muito curioso, considerando que o farol de Alexandria é a única maravilha do mundo antigo que tinha uma função prática. Caso não tenha ficado claro, Alexandria tem esse nome porque ela pertencia a Alexandre o Grande, e após a morte de Alexandre, teve início a dinastia Ptolomaica, e durante ela foi construído um edifício na ilha de Faros, que se localizava perto de Alexandria. Inclusive é daí que vem a palavra farol. A estrutura viria a ser chamada de Farol de Alexandria, e era feito de granito branco e mármore. A construção era formada por uma base quadrada e 3 torres. A primeira era retangular, a segunda octagonal e a terceira era circular. E era nessa que ficava a pira, porque como vocês devem ter imaginado, nessa época não tinha eletricidade para fazer um farol com luz, então eles fizeram com fogo mesmo. Em algumas moedas é possível ver que haviam tritões esculpidos em alguns lados da construção, e em seu topo havia uma estátua de Poseidon, deus grego dos mares e dos equinos. Quer dizer, podia ser Zeus também, mas como se trata de um farol, acredito que Poseidon é o que faça mais sentido. Foi uma das últimas a serem destruídas, ficando atrás apenas do mausoléu de Nicarnasso e das pirâmides. E para a surpresa geral de ninguém, o que destruiu o farol não foi um terremoto, foram 3. Um em 956, outro em 1303 e outro em 1323. Se aproveitando do seu local estratégico, o sultão Qaitbay, provavelmente estou pronunciando errado, construiu uma fortaleza onde antes se localizava o farol. Expedições de 1968 e 1994 foram encontrados restos e ruínas do farol. Algumas delas já foram trazidas à superfície, mas ainda é possível ver as ruínas se você mergulhar lá. Assim como o Colosso, ainda há projetos que visam a reconstrução do farol. Se você já se perguntou de onde vem a palavra mausoléu, tá, você provavelmente nunca se perguntou isso, mas saiba que ela também tem origem em uma das 7 maravilhas. Nesse caso, no túmulo do rei Mausolo. Alicarnasso se localizava onde hoje é território da Turquia. O rei Mausolo queria que quando ele falecesse, fosse sepultado em um grande monumento. Há divergência se a construção começou antes ou depois de sua morte, mas é certo de que quem deu continuidade à obra foi Artemísia II de Cárias, esposa de Mausolo e também sua irmã. O mausoléu tinha 36 colunas e era revestido de mármore branco. Toda a construção era enfeitada com estátuas e figuras em alto relevo que representavam as deusas, os deuses, os guerreiros, assim como algumas batalhas como a Centauromaquia e a Amazonomaquia. O telhado era em formato de pirâmide e em seu topo ficava uma estátua de uma quadriga.
que é uma espécie de carruagem puxada por 4 cavalos. Nela havia uma estátua de Mausolo e Artemisia, que juntos de suas riquezas foram sepultados abaixo do mausoléu. Acho que nesse ponto do vídeo eu não preciso nem mais dizer o que destruiu essa maravilha. Parte do que sobrou do mausoléu após o terremoto foi utilizado para reforçar o castelo de Bodrum, e ainda hoje é possível visitar o sítio arqueológico e ver de perto as ruínas do antigo mausoléu. Essas são impressionantes, porque quando a lista foi escrita, elas já eram as construções mais antigas, e são as únicas que continuam de pé até hoje. Localizadas na necrópole de Gizé, existem várias pirâmides. Inclusive, recentemente eles encontraram uma nova pirâmide. Mas as principais são a Miquerinos, a Khephren e Kelps, que é a maior de todas, com 146 metros. Foram construídas aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Para você ter uma ideia, nessa época os mamutes ainda não tinham sido extintos. As pirâmides provavelmente serviam de tumbas para os faraós. E esquece aquela história que eles foram construídos por ETs. Hoje nós já sabemos que as pirâmides foram construídas por trabalhadores, não escravos, trabalhadores, já que algumas escavações encontraram restos de cereais, ossos de gado e de peixes, que apontam para uma equipe de milhares, alimentados com fartura, o que não condiz com a escravidão. Inclusive, esses trabalhadores fizeram questão de assinar nos 5 espaços escondidos acima do túmulo do rei, que foram descobertos em 1837. As pirâmides foram feitas com 4 tipos de pedra: o alabastro, o basalto, o granito e o calcário que era usado no revestimento, mas que com o tempo foi sendo retirado das pirâmides, tanto por ações naturais quanto por ações humanas. Estes pesados blocos eram trazidos através do rio Nilo, retirados de uma pedreira próxima, e eram deslocados até o local da construção com o auxílio de trenós de madeira que passavam por cima da areia molhada, como mostra alguns hieróglifos. Uma das teorias mais plausíveis para a construção da pirâmide é descrita no livro The Secret of the Great Pyramid. Eles teriam construído a base da pirâmide com o auxílio de rampas externas, com os blocos sendo puxados por contrapesos em trenós, o que explicaria uma série de marcas que existem na Câmara do Rei. E para o restante da pirâmide, a rampa seria desmontada e reaproveitada, e as pedras menores seriam puxadas por túneis que ficavam dentro das pirâmides. O que acabou dando credibilidade a essa teoria foi um estudo sobre a densidade das pirâmides, onde foi mostrado áreas de baixa densidade, provavelmente ocas, que seriam os locais onde as pedras provavelmente subiram. E o vídeo de hoje foi esse. O material que eu usei de base vai estar na descrição, e até o próximo vídeo. Bye!